A paz do Senhor, povo bonito de Jesus. Vamos continuar a nossa leitura da Palavra de Deus. Estamos em Marcos, capítulo 6. Jesus é rejeitado em Nazaré. Tendo saído dali, Jesus foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouviram e se maravilharam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por sua mão? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizaram-se por causa dele. Jesus, porém, disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. A instrução para os 12. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhe que não levasse nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e lhe fossem calçados as sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhe: quando vocês entrarem numa casa, fique ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-lo, nem ouvi-lo, ao sair dali, sacudam o pó dos seus pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A morte de João Batista. Isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou entre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. E outros diziam: é Elias. E ainda outros diziam: é profeta como dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo disso: é João, a quem mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João, amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades e aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão dançando, agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e lhes darei. E fez este juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que lhe pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente junto do rei, disse: quero que me dê sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido à jovem. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e decapitou da prisão. E trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem, e esta a fez, entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levando o corpo dele, e colocaram num túmulo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relatou tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhe disse: venho repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo, correram para lá, a pé, de todas as cidades. Chegaram antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu a grande multidão e compadeceu-se dela.
Deus seja louvado por isso, Senhor, pela sua grande compaixão por nós. Porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor das cidades, das aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: dei você mesmo o que comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para eles dar de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde, e eles o fizeram, repartindo em grupo de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus e o abençoou. Depois partiu os pães e os deu a seus discípulos para que os distribuísse. E também repartiu 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. O que comeram os pães eram 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez o que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo despedido, que subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava orando sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhe era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois logo viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Jesus cura em Genezaré. Enquanto já no outro lado, chegando à terra de Genezaré, onde atracaram, saiu eles o barco, e o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazerem leitos enfermos, e o levavam para onde ouviram que eles estavam. Onde quer que ele entrasse, as aldeias, cidades, os campos, punha os enfermos na praça, pedindo-lhes que o deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Eu profetizo sobre a sua vida que Jesus vai entrar na sua casa não apenas para salvar, mas para ser Senhor e ser também Salvador. Vai estar curando, libertando, restaurando, tirando das prisões dos cativos, tirando você das prisões. Mas eu profetizo também que você não será como Herodes, dominado pelo espírito de Herodias, que mata os profetas, que se agrada do que ouve, mas não tem coragem de largar o pecado. Eu profetizo sobre a sua vida que há multiplicação de peixe, de pão sobre a sua casa. E em nome de Jesus, o Senhor vai fazer uma transformação completa em você e através de você. Amém?